Uma promotora de justiça do Rio de Janeiro critica a aplicação de lockdown em algumas regiões do país e alerta para o mau uso do dinheiro público durante essa pandemia. Érica da Rocha Figueiredo falou sobre esse assunto com o repórter e apresentador Samuel Santos. Doutora, fala um pouco pra gente qual que é o problema de se aplicar um lockdown do jeito que está sendo feito. O grande problema é que quando a gente tem uma situação de lockdown, a gente paralisa todo o funcionamento da economia. Existe essa previsão de que o lockdown seja para conter o avanço de um vírus, mas, na verdade, a gente sabe que a taxa de mortalidade do vírus é pequena e que as consequências para a economia, elas são nefastas. O que hoje fechar, falir, quebrar ou não tiver condição de ser reaproveitado quando esse lockdown acabar, possivelmente vai destruir a vida de tanta gente que vai ter uma taxa de mortalidade por depressão, por suicídio, por outras doenças que a pessoa vai desenvolver muito maior do que a própria taxa de mortalidade que o vírus pode causar. Isso é uma coisa que vem sendo dita há muito tempo já, desde o início dessa pandemia, quando teve aquele primeiro lockdown, que foi uma loucura, que as cidades ficavam todas fantasma, parecia um filme de zumbi, né, apocalipse. E o que acontece é que a gente, por mais que alerte, avise, aí a gente é chamado de negacionista, é dito que a gente, na verdade, não acredita que o vírus pode matar. Não se trata disso. Acredito que existe o vírus, acredito que o vírus pode matar, mas acredito que esses lockdowns não funcionam, porque da primeira vez que houve lockdown, ele não foi capaz de conter o avanço do vírus. O vírus, inclusive, já sofreu mutação. Dizem que a própria vacina que hoje está sendo ministrada já não serve para o novo vírus que sofreu mutação. Então, o lockdown também não surte efeito. Essa é a grande questão. Não adianta as pessoas ficarem dizendo que quem é contra o lockdown nega a existência do vírus. Isso não existe. E ninguém nega que existe o vírus pode matar, mas ele mata um percentual de pessoas pequeno, com condições já de saúde, propensas à instalação do vírus e ele causar aquela inflamação que causa morte. Não são todas as pessoas que estão propensas a desenvolver um vírus de forma mortal, fatal. Mas, infelizmente, não adianta conversar. As pessoas não acreditam, não entendem, não ouvem ou não querem, né? E qual é o interesse de quem aplica o lockdown? Pois é, eu tenho dado bastante entrevista nesse sentido. O interesse do lockdown, ele é absolutamente financeiro. O fato de prefeitos e governadores ficarem isentos da prestação de contas daquele exercício para o Tribunal de Contas e o fato de poderem fazer contratações sem licitação faz com que se torne uma coisa muito rentável colocar a cidade em lockdown, criar situação de quarentena, criar situação de contratações sem licitação de várias coisas. Nós vimos lá, no primeiro momento da pandemia, qual era o discurso? A gente precisa fazer lockdown porque a gente precisa ter tempo de montar hospitais de campanha e comprar respiradores. Cadê esses hospitais de campanha e esses respiradores, Samuel? Essa é a pergunta que eu faço. Não existe nenhum desses hospitais de campanha ainda montado e ativo. E os respiradores, a compra de respiradores por preços superfaturados, que depois houve várias ações da Polícia Federal, porque estava havendo uma série de superfaturamentos e de corrupção durante a pandemia. Isso virou apenas mais um foco de corrupção. A gente sabe que nós temos políticos que, infelizmente, lidam com a corrupção endêmica do Brasil. Nós temos essa corrupção há muito tempo, há muitas décadas, e agora, na pandemia, eles estão rindo de orelha a orelha, porque eles não precisam nem depois prestar contas ao Tribunal de Contas no final do ano letivo, no final da gestão, haja o que houver, eles vão ficar incólumes, limpos lá no Tribunal de Contas, porque tudo vai ser colocado na conta da pandemia. Isso é óbvio. Pois é, a senhora falou bem. Lá no início, o argumento para o fechamento de tudo, para o lockdown, era a ampliação da saúde, da estrutura da saúde. Essa estruturação a gente pode dizer que não aconteceu? Não aconteceu. Vou te dar um exemplo claro. Eu moro numa cidade que fica a 13 quilômetros do Rio de Janeiro. O nome da minha cidade é Niterói. Aqui na minha cidade havia um hospital à venda. Esse hospital estava à venda por 26 milhões. Esse hospital foi alugado por 58 milhões para ser usado durante a pandemia. Esse hospital já foi desativado. Ele não foi comprado pelo governo, ele foi alugado por mais do dobro do preço que ele estava à venda. E ele já foi desativado. Isso é apenas um pequeno exemplo do que acontece
durante a pandemia. Esse dinheiro ele é jogado para os estados e para os municípios pelo governo federal, e aí começa uma farra com esse dinheiro. Todos os hospitais de campanha que foram equipados, eu não sei se você se recorda de alguns números, mas, por exemplo, na cidade do Rio eram 9, só foram inaugurados 2. E os outros 7, todos aparelhados, com respirador, com tudo, nem chegaram a ser inaugurados. Desmontaram aqueles 2, disseram que não tinha tido número de casos suficiente para justificar o funcionamento daqueles hospitais e que não tinha médico e enfermeiro para destinar para aqueles hospitais. E o dinheiro que foi gasto ali, o que foi feito daquele dinheiro? Né? Então, evidentemente, a gente sabe que todas essas coisas que foram utilizadas para gastar esse dinheiro que vem do governo federal, porque o governo federal continua estando obrigado a mandar dinheiro para os estados e municípios, apesar de dizer que desde o começo da pandemia já mandou. Mas tem decisão do Supremo Tribunal Federal, do nosso Olimpo, né, que diz que ele tem que continuar mandando dinheiro. Se o governo federal questiona, o governo federal é genocida, ele quer que a população morra. Não, o que o governo federal questiona, e aí eu não estou entrando em questão política, eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor de alguém, eu só estou dizendo o seguinte, a pergunta é pertinente. Cadê o dinheiro que eu mandei para vocês? Por que vocês continuam pedindo mais dinheiro se eu mandei um mundo de dinheiro? E cadê os respiradores? Cadê os hospitais de campanha que eu mandei dinheiro para vocês? Ah, não, mas aí se o presidente pergunta isso, ou o ministro da Saúde, eles são negacionistas. Então, esse discurso não avança, a gente não sai desse discurso raso, rasteiro, a sociedade continua sem entender o que está acontecendo. Essas notícias o tempo todo bizarras, de apocalípticas, né, dizendo que o mundo vai acabar em Covid, que todo mundo vai morrer. E a gente sabe que, infelizmente, essas vacinas, vários lugares diferentes que vão sendo contratadas, também vão ser um foco de corrupção. Isso é evidente. Como que não vai ser? Se não tem licitação para nada, se a gente sabe que esses políticos a vida inteira fizeram um negócio com licitação, a gente sabe que tem vários respondendo a processo e muitos desses continuam gerindo o dinheiro que está entrando por conta da pandemia. Eles estão investigados, mas estão investidos das suas funções usando esse dinheiro. Doutora, muito obrigado pela entrevista e pelo alerta também. Tá feito. É isso. Obrigada a você, Samuel. Tchau.